Bom dia! Está começando o Café com Arte, seu programa de bate-papo matinal. Eu sou Sofia Lupe e junto com a Ana da Mata estamos recebendo aqui o professor e doutor do curso de jornalismo da PUC São Paulo, Mauro Peron, e o mestre e professor de História da Arte Brasileira da PUC São Paulo, Manuel Canadá, para conversarmos sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Mas, antes de discutirmos sobre a influência da semana na nossa história e no nosso cotidiano, vamos acompanhar um breve resumo dos acontecimentos no evento. 100 anos atrás, nos arredores do centro de São Paulo, ali no Teatro Municipal da cidade, acontecia o que ficaria para sempre marcada como a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22. Se tornando o marco oficial do modernismo brasileiro, a semana reuniu artistas das mais diversas áreas entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Influenciados pelas vanguardas europeias e pela renovação geral no panorama da arte ocidental, apresentações musicais e conferências intercalavam-se às exposições de escultura, pintura e arquitetura, com o intuito de introduzir ao cenário brasileiro as mais novas tendências da arte. Dentre os diversos nomes de artistas, certamente alguns dos mais conhecidos são Oswald Mário de Andrade, no campo da literatura, Anita Malfatti na pintura e Villa-Lobos na música. Durante a semana, pinturas e esculturas ficaram expostas no saguão do teatro e causaram um grande escândalo ao gosto público da época. Apresentações de dança e música também aconteceram em 3 dias do evento. As novas tendências que floresciam com as vanguardas deram aos artistas brasileiros a possibilidade de trabalhar com novas linguagens materiais e propostas, a fim de renovar a arte nacional. Um dos elementos surpresa, que nem sempre é lembrado quando se trata da Semana de 22, foi a participação de Tarsila do Amaral, que apesar de estar em Paris durante a semana, foi grande expoente e ajudou a consolidar o movimento modernista no Brasil. Antes de falarmos de fato sobre a Semana de Arte 22, gostaríamos de entender o que foi o modernismo brasileiro. Posso falar, Mauro? Olha, de uma certa maneira, o modernismo ele vai ser um desencadeamento histórico que acontece no século XIX com o romantismo. E a proposta romântica que desencadeia e que vai chegar na modernidade é uma busca de identidade, né? Então, as nações estão procurando uma origem da sua identidade nacional, né? E o Brasil não vai ficar de fora disso. É algo trabalhado já no século XIX, né? Essa busca da identidade, que a gente tem a relação do indianismo, né? Que se coloca o índio no seu papel, mas de uma maneira romanceada. E o que vai ser relevante é que o modernismo vai tentar abordar melhor essa temática de uma maneira mais realista, vamos dizer assim, né? Então, claro que não acontece na semana, mas vai acontecer como fruto da própria semana, os 2 manifestos que vai surgir pós-Semana de Arte Moderna, que é o Manifesto Pau-Brasil e depois o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, né? E a antropofagia justamente vai ver o índio exatamente como que ele é, né? Um canibal, né? Então, a proposta é um pouco essa questão da identidade, de como que a gente pode ver quem seria o povo brasileiro, né? E claro, na nossa sociedade brasileira, a gente tem essa questão da miscigenação, do hibridismo, né? Então, não fica só a questão do índio, mas fica a questão dos mestiços, do índio, do preto e do branco, propriamente, né? E é um complexo também de confronto, vamos dizer, na relação estética, de um fim de uma academia, né? E dá valor e dá voz à coisa popular, às questões mais folclóricas de cada região, né? Então, assim, o mundo inteiro, quando desencadeia o modernismo, está buscando uma origem, né, dentro da sua própria história cultural, né? E essas histórias folclóricas, populares, elas vão tomando conta e vão tomando uma certa ascensão, né? E o próprio ato de fazer a obra de arte também vai mudar o âmbito de toda uma academia. E talvez por isso o choque, né? Eles vão valorizar a pintura mais simples, uma composição realmente não tão elitizada, uma temática nacional,
no caso no Brasil, brasileira, né? E a questão, portanto, da antropofagia vai ser o eco que a Semana de Arte Moderna justamente vai eclodir, né? Outra coisa que eu acho interessante, já nesse parâmetro que a gente pode ver com essa questão popular, é interessante pensar que a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu em fevereiro, né? E não é à toa, porque eles justamente associam o mês de fevereiro com carnaval. E eles trazem o carnaval como festa popular, né? E outras coisas que vai acontecer, por exemplo, para que a gente possa entender essa questão do popular, após a semana, a gente vai ter também a relação de um palhaço chamado Piolim, que eu acho que algumas pessoas conhecem, já ouviram falar, né, que é um nome meio que famoso, né? E os modernistas vão até o circo, né? Ele tinha um circo no Lago do Paissandu e até o presidente Washington Luiz ia ver o Piolim e eles dão uma festa para o Piolim de aniversário, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, a Tarsila, né? Como homenagem àquilo que seria mais popular que nós teríamos, né? Então existe uma busca por esse popular, pelo apreço desse tipo de arte nativa, né? E não mais uma arte elitizada, vamos dizer assim, né? Perfeito. Há uma questão nessa perspectiva que me interessa particularmente, que é a maneira pela qual esse processo, ele no final do século XIX, de fato, ele aponta para uma questão geopolítica, para uma questão da nação, particularmente porque o final do século XIX e o início do século XX, um processo de intensa urbanização nos países europeus, essas referências europeias estão muito presentes ali, claro, retomadas na égide de uma perspectiva nacional, de Brasil, de novas identidades, talvez, de fato. E o final do século XIX ele foi um momento de grande urbanização e o que significou repensar o sentido da relação entre cidade e campo. Isso significou repensar as estruturas de poder ao mesmo tempo, num momento de muita desigualdade na Europa, e isso vai se acirrar particularmente no início do século XX, quando eclode a Primeira Guerra. Em 1914 até 18, esse foi um processo assim, que a Primeira Guerra Mundial, como nós chamamos hoje, era chamada de a Grande Guerra. É particularmente curioso e, ao mesmo tempo, dramático o processo como isso vai levantar para nós uma outra perspectiva de pensar diferentemente. As estruturas de poder, a forma pela qual os Estados nacionais eles vão se colocar durante a Primeira Guerra Mundial e que isso vai significar novas perspectivas dos próprios combatentes no campo de batalha. Na França, por exemplo, nas frentes francesas de batalha, já em 1917, pouco antes da guerra terminar, as perspectivas novas de anarquismo, comunismo, socialismo, eles começam a surgir no campo de batalha, inclusive. O que significa questionar os parâmetros pelos quais uma relação de poder se estabelece. E evidentemente que os artistas europeus não estavam indiferentes a todo esse processo, que os escritores europeus não estavam indiferentes, assim como toda a música que se faz, toda a literatura, toda a poesia, portanto, que se faz, não era uma poesia que ficava indiferente àquele drama tão extraordinário, tão dramático, tão terrível, né, devastador. Todas as referências, acaba a Primeira Guerra Mundial, todas as referências de autonomia, de relações de forças, de vozes, de lugares de fala, tudo isso começa a ser repensado numa outra perspectiva, de fato. Penso que o momento da industrialização, que já acontecia intensamente no final do século XIX e início do século XX, significou, ao mesmo tempo, a perspectiva de se pensar novas relações de forças e novas estéticas, de fato. E isso... tudo que se coloca no início do século XX e quando chega a semana aqui em 22, essas perspectivas já estavam sendo trabalhadas em várias frentes. Então, se no Brasil a perspectiva, portanto, de pensar etnias, de pensar relações de forças, de novas vozes, de novas perspectivas, tanto estéticas quanto estilísticas, isso foi, de fato, sendo um trabalho extraordinário de diálogo com outros espaços. Quero pontuar uma questão aqui que me parece também ser importante, é de que o cinema não estava presente na semana de 22, porque as obras que começaram e que se aproximariam mais das questões
levantadas, né, durante a semana, elas só iriam, digamos, ser conectadas por cineastas, não é? Final da década de 20 e início da década de 1930. Então, Limite, por exemplo, de Mário Peixoto, se encaixaria perfeitamente, mas não tinha sido realizado ainda, não é? Então, há uma questão que, entretanto, na Europa já havia muitos exercícios estéticos diferentes. Em 29, portanto, depois da semana de 22, é que vai aparecer o trabalho de Dziga Vertov, um homem com uma câmera, que pensa a máquina, que pensa a indústria em prol da União Soviética, dos trabalhadores, etc. Então, essas influências, o cinema ele não aparece ali, o cinema nacional ainda não aparece ali, mas vai haver ecos importantes posteriormente. Nesse aspecto ainda, em relação ao início do século XX, novas perspectivas, inclusive, de se reinventar temáticas. E o próprio acadêmico, o aspecto do academicismo, também vai ser fortemente levantado, portanto. Então, eu acho que a semana de 22, ela, de uma certa forma, faz convergir várias tendências. Nem todas aparecem ali, é verdade, naquele momento da semana 22, mas estava lançado um manifesto, essa dimensão extraordinária do que significava pensar o modernismo e o moderno de uma maneira geral, encontrava no Brasil uma sociedade profundamente desigual, sabemos, não é? O início da década de 20 é um início de problemas sociais imensos, de representatividade política muito precária, e isso significava que, bom, quem estava ali assistindo, não é, o evento, aqueles 3 dias, não é, quem manejava o financiamento de tudo aquilo, e isso significava também que, numa perspectiva vista, digamos, a partir de hoje, ou seja, se olharmos o que seria uma semana de arte moderna na época, na nossa perspectiva, é claro que a questão da raça, a questão da etnia, a questão da desigualdade, a questão das pluralidades, né, não só nacionais, mas internacionais, era uma questão. Mas a semana, acho que ela cumpriu um papel de mostrar que coisas estavam sendo vistas diferentemente. Então, a perspectiva da ordem do olhar muda profundamente nesse sentido, não é? Eu acho que esse é um ponto marcante da semana, como também a perspectiva pela qual não só uma temática, mas uma temática estilisticamente reinventada e uma temática esteticamente proposta diferentemente. Os exercícios são notáveis de diferenças, de tendências, não é? Isso na literatura, na poesia, na dança também, né? E a música de Villa-Lobos, posterior a esse momento, por exemplo, vai ser marcante nesse sentido. E eu acho que essas marcas, elas fazem com que se reinvente novas tendências. O cinema não estava presente, mas certamente isso significou várias tendências que se estendem ao longo do tempo, de fato. Posso fazer um Claro. parêntese? Mauro, você falou da Primeira Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. E no caso a gente tem as 2 guerras, né? A Primeira e a Segunda. E esse intervalo entre as 2 guerras vai ser importante para esse florescimento dessa nova visão estética, dessa valorização popular, folclórica, ingênua, né? E eu acho que é relevante a gente notar aqui que na Segunda Guerra Mundial, com a relação da ascensão do nazismo, a proposta estética nazista é uma proposta clássica, acadêmica, né? E aí eles veem a arte moderna como uma arte degenerada, né? Justamente uma arte inferior, mal feita, mal elaborada, mal desencadeada, né? Uma composição precária, um fazer meio que inconsistente, né? Então, existe justamente um embate, né? A gente acha que a modernidade surgiu e ficou, né? Mas não é isso, né? É uma luta, né? Então, entre as 2 guerras, a gente vai ter toda uma tentativa de estabelecimento em cima disto, né? E no Brasil, a Semana de Arte Moderna vai dar frutos, e vai ser frutos com muita batalha, né? Com um desempenho muito latente de quem acreditava que a modernidade tinha que realmente ter uma certa ascensão. Até a construção do Museu de Arte Moderna de São Paulo vai ser
uma certa transição, né? Porque o museu, de alguma maneira, vai dar uma estabilidade, né, do que seria a modernidade no Brasil, né? E é interessante a gente pensar essa questão, porque, por exemplo, no momento que o grupo, né, de artistas modernos, de intelectuais que pensavam sobre a modernidade e que queriam um museu, especificamente um museu de arte moderna, não conseguia espaço físico para elaborar, né? Parece que no momento a briga de um espaço para poder construir um museu era tão latente na efervescência aqui do Brasil, que até a presidência do Monteiro Lobato, né, que já era uma figura controversa, que não vamos pôr aqui muitas questões, mas que era contra a modernidade de alguma maneira, parece que ele entra em contato com o governador de São Paulo para não ceder nenhum espaço para a arte moderna, né? Porque aquilo era uma blasfêmia, era uma coisa feia, grotesca, não tinha que ter espaço, não tinha que dar voz a esse povo, né? Então é uma luta para conseguir justamente a construção de um museu, né, para poder dar voz àquilo que seria moderno, né? Então é uma batalha realmente, não só no campo da guerra, especialmente, mas existe uma guerra estética também presente, acho que muito forte aqui no Brasil, para consolidar exatamente a modernidade, né? E de uma maneira de um certo ponto a gente conseguiu, né? O museu está aí, né? Viramos modernos, né? A gente entende a modernidade de um certo ponto, mesmo que a gente não entenda muito bem esteticamente a elaboração das obras, né? Mas a gente vê beleza naquilo, vê uma força, né? E de um certo ponto de vista, eu acho que ela venceu, né? E o Monteiro Lobato, portanto, perdeu a causa, né? Apesar da luta dele contra a modernidade, né? Sim, com certeza. Sim, sem dúvida. Bom, entrando nesse assunto sobre o cenário do Brasil e mundial, que a gente já estava comentando dessas problemáticas, vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre como era o cenário do Brasil, especificamente naquela época? Ok. Penso que há uma perspectiva econômica, política e social nessa frente que indicava, claro, um processo de democratização muito precário. E isso significava também a gente avaliar que o Brasil ainda era muito agrário, né? Na perspectiva de uma espacialidade geográfica, portanto, o que a gente tem é um processo de muita desigualdade, uma concentração de riqueza, a produção de riqueza, ainda que o Brasil fosse eminentemente agrário, o processo da industrialização estava tendo um certo início, e é claro que nesse sentido também a forma pela qual a força de trabalho teria acesso à educação, à moradia, a uma forma de suporte social, né? A própria perspectiva de pensar que o negro na sociedade brasileira da época, ele não tinha suporte, assim, se havia terminado o processo da escravatura, ao mesmo tempo a emancipação propriamente dita dessa sociedade, da força de trabalho, a emancipação feminina nesse sentido, era uma perspectiva ainda muito distante. Então, esse processo de desigualdade econômica, ele se vinculava inclusive a uma questão de gênero problemática, que isso vai aparecer com uma intensidade um pouco maior a partir justamente dessa discussão que a Semana de Arte Moderna de 22 vai justamente alavancar, mas ainda estava muito distante daquilo que a gente vai pensar do debate político mais amplo, né? Então, havia a questão da desigualdade campo-cidade, havia uma questão de um país ainda muito agrário, havia uma questão da voz feminina ainda muito precariamente colocada, o que não quer dizer que não houvesse resistências importantes na época, a questão da figura do negro, a desigualdade entre negros e negras era muito grande ainda. Então, a semana, ela também começa a alavancar esse momento. Evidentemente que se nós pegarmos a perspectiva de Brasil, de uma geografia profundamente desigual, um país onde a ideia da integração e da identidade nacional ainda era mais oficial, né, e não no sentido de dar voz ou de várias vozes presentes, não só do ponto de vista das narrativas, mas do ponto de vista justamente da perspectiva em que isso significava efetivamente um questionamento dos instrumentos de poder. Ou seja, as contra-hegemonias eram ainda
incipientes. E eu acho que a Semana de Arte Moderna, ela começa a sistematizar melhor esse aspecto, ainda que a presença feminina fosse pequena, por exemplo, né? No evento propriamente dito desses 3 dias. De todo modo, o contexto de país ainda era bastante problemático. A ideia de que naqueles 100 anos, né, justamente da proclamação, questões começam a ser levantadas, né, por dissidências de toda a ordem, não só estéticas e políticas ao mesmo tempo, mas também do ponto de vista da forma pela qual uma desigualdade deveria ser enfrentada em outros parâmetros. Isso significava, ao mesmo tempo, questionar as formas pelas quais se constituiria uma nova sociedade brasileira. E eu acho que o modernismo, ele necessariamente começa a tocar nisso de uma forma mais intensa. Então eu penso que esse aspecto social, econômico, político e cultural, ele implicava no reconhecimento que aos poucos começa a existir dessa pluralidade, não só de vozes, mas de uma sociedade profundamente marcada por uma desigualdade social, desigualdade de classe, confronto de classes, e isso vai ser a perspectiva pela qual, então, a própria literatura, a própria poesia, a própria ciência vai se fazer diferentemente. A presença da educação superior é um outro dado, né, que ainda bastante elitista, né? Claro que isso se estende para todo o século XX inteiro, não é? Também a questão da desigualdade também no acesso à educação. Então, esse quadro, para mim, parece ser fundamental e a contraparte disso vai ser uma tendência de novas formas de protesto, de contrapoderes que começam a surgir de forma mais sistematizada. Bem, outra coisa que eu acho que é importante, né, Mauro, nessa questão, é o desenvolvimento também de uma política onde vê a relação do trabalhador de uma maneira mais contundente, né? Os partidos socialistas, comunistas, né, aparecem de uma maneira mais contundente em cima disso. E de um certo ponto, é difícil de dizer até onde vai, até onde vem, mas os artistas, de alguma maneira, principalmente os artistas modernos, com as primeiras vanguardas, eles vão estar muito mais vinculados justamente com essa relação social, né, do que com o outro lado do sistema, né? Aqui no Brasil, na Semana de Arte Moderna, talvez por uma relação de imigrantes italianos, a gente vai ter, talvez, dentro de uma certa ordem, a gente vai ter o primeiro movimento, que é o expressionismo, depois o cubismo, e paralelamente ao cubismo vai surgir o futurismo, né? E talvez pela comunidade, e o futurismo é um movimento da Itália, né? E é um movimento, de uma certa maneira, de ascensão à modernidade, à máquina, à evolução, à tecnologia, né? E é um movimento vinculado muito em cima do fascismo, né? E aqui no Brasil, na Semana de Arte Moderna, começaram a chamar tudo de futurista. Tudo era futurista. Eles não entendiam muito bem, claro, a classe não sabia muito bem a distinção entre expressionismo, cubismo, futurismo e o que ia surgir, né? Então tudo era futurista, né? E de uma certa maneira, a comunidade moderna da Semana de 22 sabia a diferença entre futurismo e o resto, né? E no caso assim, a gente pensar em Nita Malfatti, a Nita Malfatti é uma expressionista que pincela em algum momento algo cubista, mas não futurista, né? E nós não tínhamos quase o futurismo presente, né? Então existia também uma controvérsia aí de ideias meio conturbada, né? E outra coisa que é relevante a gente pensar é que hoje a gente vê que a Semana de Arte Moderna tem a sua força, mas na época a semana passou quase que despercebida pela sociedade, né? É uma elite que frequentava o teatro municipal, né? Então, assim, a sociedade como um todo não viu a Semana de Arte Moderna acontecer, né? Então, a modernidade vai avançando, né? Então, assim, é um país muito precário culturalmente, na questão artística bastante, por sinal, apesar da gente também ter alguns precedentes antes da semana, porque parece também que a modernidade surge na Semana de Arte Moderna e não surge muito bem na semana, né? A gente vai ter também o Visconti, que vive no Rio de Janeiro, que é um impressionista, né? Que já faz uma pintura entre impressionismo e realismo. A gente tem Belmiro de Almeida, que é um outro que vai fazer também algumas
um tipo de trabalho já que quase pontilhista, né? Que vai ser também o recurso para o expressionismo desencadear, né? Então a gente também tem uma presença disso, mas é uma presença, vamos pôr assim, um pouco tacanha, né? E a semana realmente foi um impulso para tudo isso, né? Acontecer e gerar, né? Para poder colocar o Brasil justamente no contexto das vanguardas europeias, né? E é interessante notar isso, né? Que, por exemplo, durante esse período da semana de 22, talvez a primeira grande manifestação artística que a gente vai ter de modernidade vai ser a exposição da Anita Malfatti, né? E aí você estava dizendo lá das mulheres, né? Tipo assim, e é uma mulher, né? Então, se a gente for pensar, a gente tem de um lado o Mário e o Oswald, né? Mas do outro lado a gente tem a Anitta e Tarsila. Sim. Né? E são duas grandes potências, né? Tanto masculina quanto feminina, né? E de pensar que, de alguma maneira, a gente está vivendo num país com seus problemas sociais, né? É relevante imaginar que uma menina, né, jovem, a Anitta, já faz uma pintura completamente contundente, né? Com os ideais de vanguarda, e que vem lá da Alemanha e dos Estados Unidos e traz uma nova linguagem, né? Tanto que tem a crítica do Monteiro Lobato, dizem muito que ela se afeta com essa crítica, que ela é uma figura muito reservada, tímida, né? Eu não acredito muito nisso, né? Eu acho que ela continua o trabalho dela. Alguns criticam, dizendo que a Anitta vai mudar muito o seu estilo, né? Ela vai por uma busca de um primitivo, né? De uma coisa mais arcaica, e, portanto, ela vai fazer um outro tipo de trabalho que talvez, na época, não tinha uma compreensão. Então, falam que ela mudou muito seu traço, seu trabalho, né? Mas eu vejo que ela tem um caminho para percorrer, né? E que não foi compreendido, não foi admirado, né? Enquanto que a Tarsila vai fazer uma produção nos anos 20 que vai ser reforçada com todos esses ideais da identidade nacional, né? E a Anitta vai ficar de uma maneira um pouco mais tímida em todo esse cenário, né? Mas esteticamente o Brasil vai ser colocado em 22 dentro desses parâmetros do que seriam as vanguardas europeias, né? Então essa talvez eu acho que seja a grande importância da própria semana, né? Apesar da gente saber que existe historicamente outros artistas que já estavam trabalhando dentro de uma linguagem moderna, né? Mas a formação da semana vai ser importante como um marco, né? Para a gente poder pensar sobre isso, né? E pensar justamente os valores sociais, culturais, políticos, econômicos, né? E o que é extraordinário nisso também é a forma pela qual aparece na semana um diálogo, os artistas dialogam muito entre eles, é extraordinário isso. A ideia, para que a gente possa pensar, inclusive hoje, né, em 2022, como que a processualidade das próprias, talvez, influências estéticas, está acontecendo o tempo inteiro, a influência, interinfluência o tempo inteiro, o que é notável porque, ao mesmo tempo em que você tem uma personalidade estilística de cada uma dessas artistas, desses artistas, não é? Eles se ouvem muito, eles assistem muito, eles leem uns aos outros, eles observam as telas uns dos outros, etc. É notável, né? Tarsila, por exemplo, ela e a própria Anitta, né? Eles conversam com os grandes expoentes da arte europeia e têm a sua própria identidade, vão seguindo, concordo inteiramente com isso, eles seguem com uma própria identidade. Notável, porque isso significa que a arte ela é multicêntrica, ainda que você tenha a questão das identidades nacionais que não se identificam com as identidades de um Estado oficial, oficialesco, etc., né? Não necessariamente. E aí acho que os 100 anos da independência na ocasião, né? Quer dizer, o famoso quadro da independência, etc., o povo que fica, né, justamente à mercê daquilo tudo, à margem da margem da margem, etc. Mas eu acho que esse é o elemento que vai povoar muito, né? E ao mesmo tempo, acho que calcar muitas referências novas que chegam ali. Um trabalho extraordinário que está em processo sempre, né? Magnífico.
Obrigada, professores. Após essa discussão, a gente finaliza aqui a primeira parte do programa, mas fiquem ligados porque já já tem mais. Amiga, corta a última pergunta. Tá bom. Você que se lascou pra editar. Você que se lascou pra editar. 3, 2, 1, gravando. Voltamos aqui com Café com Arte. Hoje estamos recebendo os professores Mauro Peron e Manuel Canadá para discutirmos um pouco sobre a Semana de 22, que este ano completou 100 anos. Bom, a obra Bapuru, ela é uma obra muito marcante, né, da Semana, da Tarsila do Amaral, e a gente queria entender um pouquinho a importância dela para a arte brasileira. Essa questão eu acho uma questão muito relevante, eu acho que, no caso, uma das mais importantes que a gente vai ter no desenvolvimento da Semana de Arte Moderna, porque basicamente na Semana de Arte Moderna a Tarsila não está presente. E ela, de alguma maneira, não conhecia também o grupo, né? Ela volta para o Brasil, vai voltar para um ateliê do Pedro Alexandrino, aprender a pintura, e lá ela conhece a Anita Malfatti, que a Anita Malfatti apresenta ela para o Oswald, para o Mário, né? Ela chega a casar com o Oswald de Andrade, né? Como vocês sabem, e nesse envolvimento, em 1928, em janeiro, ela decide dar um quadro de presente para o Oswald de Andrade. E ela pinta justamente a Bapuru, né? E quando ela presenteia o Oswald fica assustadíssimo com o quadro, acha o quadro tenebroso, esquisito, né? Ele liga rapidamente para um amigo deles, né, o Raul Pop, né? E eles vão procurar um nome e eles encontram a palavra Bapuru, que é aquele que come, que devora, né? E de alguma maneira, o Oswald de Andrade, ele já tinha recebido uma crítica fortemente que ele estava usando muito mais a relação europeia do que a questão nacional propriamente, né? E que não era verdade. O que eles estão justamente fazendo é uma junção entre as vanguardas europeias e com o contexto brasileiro de arte e de estética, né? E ele percebe, a partir do quadro, que ele poderia desencadear aquilo que a gente chama de movimento antropofágico, né? Então, o que é interessante é que geralmente você tem um manifesto e a partir do manifesto você tem obras de arte, né? E nesse caso existe uma inversão. Primeiramente existe uma obra de arte, né, que no caso é da Tarsila, e a partir da obra que se cria um movimento antropofágico, né? Então, assim, sem a obra, talvez a Bapuru, nós não tivéssemos antropofagia propriamente, né? E a antropofagia justamente vai ser a relação básica da nossa relação sociopolítica, econômica e cultural, que é devorar um ao outro, né? E de regurgitar aquilo que você devorou, né? Então tem essa relação pulsante, né? A obra, de uma maneira muito simplificada, ela tenta criar um personagem meio, vamos dizer, telúrico, né, da terra. Ela está vincada com os pés gigantes na terra, tem um cacto com uma flor, que ao mesmo tempo essa flor pode ser um sol, tem toda uma relação simbólica ali, mas dentro de uma simplificação muito de uma estrutura formal, né, que é justamente uma síntese que a própria Tarsila tenta chegar, né? E a Tarsila vai trabalhar muito durante a fase pau-brasil até a Bapuru, dentro do contexto nacional, né? Das cores rosa e azul, as cores caipiras, né? Pinta negra, né? Então ela vai discutir muito as questões sociais do Brasil. E talvez essa seja a grande força do trabalho da Tarsila, né? E a Tarsila aparece mais do que a própria Anita no final, né? Justamente pela importância que ela se dá à obra Bapuru como o cerne de toda a questão da antropofagia, que vai ser justamente talvez o maior movimento estético que o Brasil teve, né? Magnífico, eu acho que esse quadro é magnífico de fato e penso que podemos até pensar que toda obra de arte ela seja de fato uma síntese, não é? Ora mais, ora menos eficiente, depende da perspectiva que se olha, mas essa síntese que ela oferece, a Bapuru é uma síntese extraordinária desde sempre, a centralidade do humano, da figura humana que está ali,
essa terra é uma síntese de um processo histórico geográfico e ela faz isso como artista. A arte como uma forma de saber, não é? A arte como uma forma de saber é dos quadros mais impressionantes. Nós todos crescemos com essa imagem de Abapuru, não é? E eu acho que essa é uma questão que talvez nos habite conscientemente ou não é? E as referências todas, não é? De uma antropofagia, de fato, com todas as metáforas que isso possa significar, com todas as formas pelas quais toda obra de arte é síntese a partir de uma interlocução extraordinária com o mundo, não é? E esse, acho que é o legado dos grandes trabalhos, não é? De arte, em vários contextos, com várias escrituras, de fato. A própria ideia de que, com Abapuru, de fato, há algo ali de fortemente sintético, de provocante, não é? E, ao mesmo tempo, com uma estilística de grande força que ela oferece, não é? Não se pode ficar indiferente a uma obra dessa forma. Não que esses pontos todos que ela traz no seu quadro não estivessem presentes na literatura ou em outras formas prévias à semana, mas aquele momento, né, e posterior à semana, de fato, é um momento assim de talvez de uma expressão mais bem acabada. O que é o trabalho do artista nesse sentido? A gente pensa, né? O que é o trabalho do artista? O trabalho do artista é isso, ele reinventa, e ela chegou num ponto que marcou profundamente, para sempre, talvez, a nossa referência. Eu acho que, e fica um legado depois aí, que eu acho que é o espaço que chega para nós, né? Chega para nós justamente como uma perspectiva forte aí de o que vem pela frente. E aproveitando que o senhor falou sobre essa questão do legado, a gente vindo para um cenário mais atual da arte brasileira, qual foi o legado que a semana deixou para a gente hoje em dia, né? Complementando o que você falou agora do Abapuru. Eu penso que hoje, para nós, o legado está nas artes plásticas mesmo, está na própria literatura, na poesia, e o cinema, né? O próprio cinema novo, ele vai repercutir isso e, ao mesmo tempo, reinventar, é importante a gente lembrar, e colocar uma força grande, né? Com Rio 40 Graus, né? Por exemplo. Né? O cinema novo, Nelson Pereira dos Santos, ele é anterior a Glauber. Glauber vai reinventar também isso, está lá, né? Nas suas obras, nas suas grandes obras. Eu acho que fica... Todos ligados na antropofagia. E todos ligados, né? Quer dizer, é um Brasil que se mostra... É o legado. Né? Perfeito. E aí é um Brasil que se mostra diferentemente, né? E ao mesmo tempo é notável a influência do neorrealismo italiano, do pós-guerra, de novas formas de reinventar isso tanto no cinema quanto nas artes plásticas. Eu acho que fica hoje, por exemplo, uma discussão que continua muito forte na minha perspectiva, que é o expressionismo, que continua sendo debatido até hoje, o expressionismo alemão, o expressionismo que se faz no Brasil, não é? Acho que isso é um debate extraordinário, que isso também foi estimulado pela brutalidade do nazifascismo. Não é? Isso foi estimulado porque eles reprimiram profundamente, o nazismo reprimiu profundamente essas tendências. Por quê? Porque aquilo era uma forma de questionar aquilo que não deveria aparecer numa certa perspectiva de poder de Estado. Né? Então, fica um legado, inclusive, nos anos entre guerras, no período entre guerras que você menciona, Manuel, fica uma obra na literatura, por exemplo, muito forte, né? Se a gente pensar As Vinhas da Ira, né? Que surge em 1939, só 10 anos depois da quebra da Bolsa de Nova York, e marcou profundamente a literatura naquele momento, e é claro que depois, um ano depois, vem de John Ford a adaptação para o cinema, que muitos acharam que era uma perspectiva de uma proposta comunista de mundo e que não era ali, no caso pelo menos do cinema de John Ford, não. Mas então fica esse legado também no cinema, e eu acho que nas sociedades, assim, o pós-guerra ele também vai reafirmar o nacional em outras perspectivas, inclusive africanas, né? O cinema de Ousmane Sembène, por exemplo, A Negra D, né, de Sembène, de 66, é uma obra extraordinária que dialoga com essa questão étnico-racial e, claro, com o processo de decolonização também. Bem, pegando esse lado da decolonização, que eu acho que é algo que, de alguma maneira, já está presente na semana de 22, esse discurso não tão latente, mas eclode aí. Né? Então, eu acho que a importância de toda semana, eu acho que está aí ainda, principalmente no campo das artes plásticas,
das artes visuais, né? A gente não usa mais o termo de artes plásticas, né? Porque as linguagens aumentaram, né? Entra fotografia, instalação, performance, né? Então a gente chama de artes visuais. E a arte visual ainda está nessa relação da identidade nacional, né? Então por isso que talvez a arte hoje contemporânea esteja olhando para a sua própria identidade, né? Então hoje o discurso da relação da negritude, né? A relação do preto, do índio, né? A relação de toda a relação da mestiçagem, relação de gênero, né? Se discute de uma maneira muito mais contundente e tudo eu acho que dá início justamente na semana de 22, né? Então nós ainda estamos discutindo, né, de um certo modo, os mesmos parâmetros, né, do que estava sendo discutido, só que de uma maneira, eu acho, mais contundente, né? E por isso eu acho interessante que talvez, na época, talvez o grande artista modernista era o de Cavalcante, né? E hoje, né, e a gente não sabe explicar muito bem por quê, porque a história é assim, né? Hoje a grande artista é a Tarsila, né? Popularmente, se você perguntar para alguém Tarsila do Amaral e de Cavalcante, as pessoas podem ter dúvida quem é o de Cavalcante, ou podem até ter dúvida de alguma pintura dele, né? Mas conhece a Bapuru da Tarsila, né? Então isso eu acho que é bem importante como cenário do que está acontecendo hoje no momento ainda da arte. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao fim, mas gostaríamos de agradecer a presença de vocês dois. Foi uma aula pra gente. E esperamos que vocês que estão aí do outro lado no próximo programa. Obrigada por nos assistirem e tenham um ótimo dia. Agora a gente vai conversando. A gente está conversando só para eles colocarem depois. Vocês não querem mais café, gente? Obrigado. Mas ótima essa perspectiva que você teve que editar todo esse material, né? Porque Vocês vão editar ainda? você tem que acabar quando amanhã é cedo? Não. O Cripa não passou, dá. Não, mas a gente não Ótimo, fiquem quietas. Aí é o Pedro que vai editar. Ele que lute. Com você, Pedro. É com Muito obrigada. Obrigadíssimo. Imagina. A gente fala demais, né?